A graça e a paz do Senhor Jesus. Nesta segunda, na classe de estudos bíblicos, nós vamos tratar a lição 6, que tem como tema o cristão e o cuidado de Deus. E como nossa sexta devocional da nossa CEB, que significa Classe de Estudos Bíblicos, o tema é Lançando sobre ele toda a ansiedade, que tem como texto base 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7. Quem puder acompanhar aí pela sua Bíblia, vocês vão poder desfrutar desse texto abençoado, vindo da parte do Senhor, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado bem de vós. Entendeu, gente? Então, esse texto é um texto muito rico, né? A gente está estudando o livro de Esté, né? O capítulo 4, né? E nessa lição a gente vai se prender muito ao versículo 7, né? Para meditar nessa devocional. Esse tema, ele traz justamente a consternação e a tristeza de todos os judeus, né? Porque havia um plano terrível de extermínio. Todos os judeus seriam exterminados. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, né, levanta Esté e levanta Mardoqueu, que foi um homem íntegro, que não se curvou diante de Amã, né? Então, esses dois personagens têm muito a nos ensinar, né? Muitas vezes, quando nós estamos ansiosos por qualquer problema, por qualquer coisa, nós temos a esquecer o cuidado de nosso Deus, de como Ele cuida tão bem de nós, desde lá de trás, quando o pessoal vivia escravizado no Egito, e Deus tira eles do Egito e faz eles triunfarem sobre Faraó. Mas muitas vezes nós esquecemos de quão grande é o nosso Deus e de quão grande é o cuidado e o zelo dele para aqueles que têm comunhão, que busca ter uma aliança, que busca ter uma intimidade com ele, entendeu? Então a gente vê pela vida de Mardoqueu, um homem íntegro diante da presença de Deus, que não se curvou diante de Amã. Então Deus honrou Mardoqueu através da própria vida de Esté, entendeu? Então, aquele plano que existia foi frustrado, entendeu? A gente pode ter também, como exemplo, né? Esté, naquele momento, ela ficou muito apreensiva pela vida dela, porque naquele grande desfecho, ela tinha que estar diante da presença do rei, sem ter antes avisado, comunicado a ele. E ninguém poderia se apresentar na presença do rei dessa forma, porque poderia morrer. Então ela temeu, mas ela pediu para que todos fizessem um jejum, entendeu? Que essa informação chegasse até Mardoqueu, e Mardoqueu levanta um jejum pela vida de Esté, e a gente vê que no final tudo dá certo, entendeu? Então a gente já via ali o cuidado de Deus, o zelo de Deus para com seu povo. Então não é diferente nesse momento, nesses tempos de hoje, não é diferente. A gente precisa lançar a nossa ansiedade, lançar as nossas preocupações, lançar os nossos medos, os nossos receios, buscar apresentar a Deus tudo aquilo que nós precisamos, porque Ele já sabe. Ou você acha que naquele momento ele não sabia de tudo que estava acontecendo ali, né? Os judeus, eles estavam com muito medo, angustiados, porque eles sabiam que se algo não acontecesse, eles iam morrer. Aí Mardoqueu ainda diz a Esté: não pense, eu estou dizendo com as minhas palavras, viu, gente? Não pense você que você também escapará, porque você está aí no palácio do rei. Não pense que você escapará, não será diferente com você, porque todos os judeus seriam exterminados. E Esté, ela era uma judia. Então, mas mesmo assim, a gente vê o cuidado de Deus. E Mardoqueu diz a Esté: se você não se propor a falar com o rei, não se preocupe, porque Deus enviará livramento. Deus ia criar alguma situação, mas de forma nenhuma Deus iria deixar perecer os judeus naquele momento.
E neste momento de hoje, na atualidade que nós estamos vivendo, Deus jamais deixará perecer um filho seu. Deus jamais deixará perecer um que o busca verdadeiramente, o que tem prazer na sua lei, o que o ama verdadeiramente e o que não se curva diante do mundo, o que não se curva diante das coisas do mundo, mas que tem prazer na lei do Senhor. Coisa boa, gente, é nós estarmos na presença de Deus, servindo a esse Deus verdadeiro, a esse Deus que não poupou seu único filho por amor de nós, para que nós venhamos desfrutar da vida eterna, que é o maior presente que um cristão pode ter. Muitas vezes a gente se apega às coisas daqui, às coisas materiais, às coisas palpáveis, e esquece que a nossa vitória está além. Como a música diz, o hino diz: além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Tem coisas lindas. A palavra de Deus diz que olho nenhum viu e mente nenhuma imaginou aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Então eu deixo para vocês essa meditação. Não estejam ansiosos com coisa alguma, com o que a vez de comer, vestir ou beber, porque Deus, Ele tem cuidado bem de nós e Ele vai continuar cuidando daqueles que amam verdadeiramente Ele. Que fiquem todos na paz e que Deus os abençoe. Amém.